Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer uma nova série de vídeos sobre curiosidades bíblicas, fazendo um paralelo aí entre história, Bíblia e outras curiosidades para que possa acrescentar no seu conhecimento bíblico. E vamos começar falando sobre algumas seitas que existiam na época de Cristo Jesus, quando ele veio aqui à Terra. E nós vamos estar falando hoje sobre os saduceus. Você, algumas vezes nos evangelhos, pode ter lido aí sobre esse grupo. E às vezes você pode se perguntar, mas quem eram os saduceus? Há uma concordância aí, acredita-se que esse nome saduceu ele seja derivado aí da família sacerdotal de Zadok, que está relatado ali em 1 Reis 2:35. Então, acredita-se que o nome saduceu ele vem aí derivado dessa família de Zadok. E os saduceus eles eram conhecidos por ter fortes interesses seculares. Eles tinham uma preocupação muito forte pelos interesses seculares da nação. Então, é aquele pessoal, aquele grupo lá que era bem secular mesmo, que focava muito assim no interesse secular e acabava deixando o interesse espiritual de lado. Os seus interesses eram, em primeiro lugar, políticos. Então, eles não eram um grupo religioso apenas, mas era um grupo político também, que controlava certos processos políticos. Então, eles tinham algumas crenças humanistas, que colocavam mais o homem no centro de tudo do que Deus. Acreditavam num Deus que não interferia nos problemas do ser humano. Então, era uma espécie de deísmo, né? Deísmo é a crença de que Deus não interfere nos problemas humanos. Então, eles aceitavam a Torá, o Pentateuco ali, e os demais livros do Velho Testamento eles não aceitavam. E eles negavam também as tradições, o contrário dos fariseus que se apegavam inteiramente à tradição. Então os saduceus eles não aceitavam alguns ensinos bíblicos sobre a vida futura, sobre os anjos, a vida futura no céu, a ressurreição, né? Sobre os anjos, espíritos de qualquer natureza, eles negavam a existência. Sobre um juízo divino, uma retribuição em forma de juízo, eles negavam tudo isso. Isso segundo o historiador Joséfo, que escreve ali no seu livro Guerra dos Judeus, ele escreve sobre os saduceus, expressando assim de maneira bem dura as crenças ali desse grupo. Então os saduceus eles confiavam em si mesmos, na sua própria visão, em uma crença humanista, uma crença secular, eram mais liberais, era um povo assim que tinha bastante poder financeiro na nação, então isso dava algum privilégio para esse povo. Colocavam as questões religiosas ali em segundo plano. Então a religião ia até certo ponto, mas acreditavam que em alguns casos não precisava entrar a religião, não precisava entrar a espiritualidade. Então os saduceus eles eram esse grupo aí que vinham até com ideias helenísticas, né, do partido helenístico. Então não era muito assim, eles eram mais às vezes voltados para os gregos do que para os judeus, assim, algumas crenças que eles tinham. Então você pode perceber que a história vem vindo e muitos grupos eles têm esse costume dos saduceus, o costume de negar partes da Bíblia que não lhes convém, se importar mais com a secularização, com os interesses seculares acima dos religiosos, acreditar que a religião não precisa interferir em tudo ali, na questão assim, a espiritualidade
também não é tão importante quanto a política, quanto o material. Então há muitos grupos hoje assim. Então quando estudamos os grupos da época de Jesus para os grupos de hoje, claro que há as diferenças culturais, mas tem muitas coisas semelhantes. Por exemplo, o deísmo hoje é muito comum se acreditar que Deus não interfere, que você precisa fazer por si mesmo e Deus não vai interferir em nenhuma questão, que Deus não se importa com você. É muito comum essa crença hoje, a confiança em si mesmo. Então precisamos aprender que é muito perigoso esse liberalismo. E nós vemos isso expresso em várias páginas, no pensamento de várias pessoas, que aceitam algumas partes da Bíblia que lhe convém e outras partes da Bíblia que não convém, simplesmente acabam rejeitando. Então esse era um dos extremos, que inclusive tiveram seus atritos com Jesus, principalmente quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Eles não acreditavam em ressurreição, então eles tiveram fortes atritos com Jesus ali após a ressurreição de Lázaro, e antes disso aí também com algumas outras questões relacionadas. Então essa foi a nossa curiosidade bíblica de hoje. Vamos continuar falando nos próximos vídeos sobre as seitas na época de Jesus. Que não possamos seguir o exemplo dos saduceus, que possamos ser bíblicos, que possamos colocar os interesses espirituais, o reino de Deus acima de tudo, tomar cuidado com o materialismo, tomar cuidado com o humanismo, achar que o nosso querer está no centro de tudo. Que possamos seguir os princípios da Bíblia, ainda que alguns podem ser contra o nosso querer, mas que possamos submeter a nossa vontade e a vontade de Deus, para que Ele possa atuar e transformar a nossa vida, para que, mesmo sendo difícil aceitar certos princípios bíblicos, que possamos ter forças para fazer. Que Deus abençoe a todos vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like se você quiser que essa série continue. Até mais.